Salve, salve galera! Professor Zanin na área, mais uma vez com vocês, hoje para dar continuidade à aula sobre acidez e basicidade na química orgânica. Então, se você não assistiu a aula 1, fica a sugestão para você assistir aqui a aula em que nós descobrimos quem são os ácidos na química orgânica. Falamos de dois efeitos importantes, da ressonância e do efeito indutivo, que ajudava a compreender um pouco mais sobre essa acidez na química orgânica. Hoje nós vamos dar as bases na química orgânica, tá certo? E de quebra a gente vai estudar um grupo de substâncias que tem um comportamento que é tanto ácido quanto básico. A gente chama de anfóteros, beleza? Bora lá então estudar as bases. Lembrando que para que seja mais efetivo esse estudo, é importante que você conheça as teorias modernas de ácidos e bases. Então, se você não conhece os ácidos e as bases de Bronsted-Lowry, os ácidos e as bases de Lewis, fica aqui o link aqui para você assistir essa aulinha e voltar depois, uma aulinha curtinha, 15, 20 minutos, para você entender sobre a acidez e basicidade moderna, para depois entender essa aula aqui, porque essas bases orgânicas não tem nada a ver com as bases de arrênios, aquelas que liberam o OH- ou hidroxila, beleza? Quem são as bases na química orgânica? Olha, existem dezenas de grupos, mas efetivamente uma base de respeito na química orgânica são as nossas guerreiras aminas. As aminas. Lembram das aminas? Nós estudamos os compostos nitrogenados, nós fizemos uma aulinha sobre compostos nitrogenados. Vou deixar o link aqui para você, caso queira estudar os compostos nitrogenados também, ok? Lá nós descobrimos o seguinte, que existe uma substância inorgânica, que é a amônia, que quando nós substituímos o hidrogeninho por um radical orgânico, tipo metil, um etil, nós temos um grupo de substâncias chamada aminas. Nós podemos, desses 3 hidrogênios, substituir um e termos uma amina primária. Hoje, esse conceito, essa classificação primária, secundária e terciária vai ter efetividade já, ok? Nós podemos substituir 2 hidrogeninhos e ter uma amina secundária e podemos substituir 3 hidrogeninhos e ter uma amina terciária, ok? Então, o que é uma amina terciária? É aquela que teve da amônia os 3 hidrogeninhos substituídos, ou seja, tem 3 radicais orgânicos ligados ali, tá certo? Professor, mas isso aqui não é orgânico. Não é orgânico. Era só para lembrar a origem das aminas e ter um parâmetro. Lembra da aula sobre os ácidos? Nós combinamos de termos como referência para comparar força, acidez, basicidade, a constante de equilíbrio. No caso das bases, a constante de equilíbrio vai se chamar Kb. E para a gente comparar a basicidade dessas espécies aqui, que eu disse serem as únicas bases assim interessantes na química orgânica, as aminas, eu vou colocar como referência a basicidade da amônia. Então, a amônia tem uma basicidade, ou seja, o seu Kb é de 1,8 vezes 10 a menos 5. Professor, surgiu umas bolinhas ali? Exatamente, por isso que eu disse para você assistir a aulinha de teorias modernas. As aminas, elas são bases de Bronsted-Lowry ou bases de Lewis, mais modernamente. Por quê? Porque o nitrogênio tem um parzinho de elétron aqui, ele não é um elemento muito eletronegativo, tipo igual ao oxigênio, ele é eletronegativo, né? É o terceiro elemento mais eletronegativo, mas não tanto quanto o oxigênio, que está presente em todas praticamente as outras funções. Então, menos eletronegativo e com um parzinho de elétron que não está sendo usado. Então, tem um parzinho de elétron não compartilhado em cima desse nitrogênio. E as bases de Bronsted-Lowry diziam o seguinte, que base era a espécie capaz de receber um próton. Ou seja, esse parzinho pode capturar um próton, ou as bases de Lewis mais modernas eram aquelas que podiam doar um par de elétrons. Está aqui o parzinho de elétron apto a ser doado. Então, por que não tem oxigênio perto desses grupos aqui? Esse parzinho é mais facilmente doado do que nas amidas, do que em qualquer outro grupo, beleza? Então, vamos lá, estou andando na rua. Professor, não sou professor, estou andando na rua. Zanin, quem são as bases da química orgânica? Amina. Mas a amina tá bom, ok? Por que elas são bases? Porque elas têm em cima do nitrogênio um parzinho de elétron disponível apto a ser doado ou apto a receber um próton ali, no caso o íon H+, beleza? Olha só a constante básica da amônia, que não é orgânico, só importa praticamente a ordem de grandeza 10 a menos 5. Agora dá uma olhadinha numa amina, será que é mais básica ou menos básica? Será que é mais forte ou mais fraca do que a amônia? Tcharam! Se você assistiu a aulinha, e espero que tenha assistido logo próxima dessa aqui, a aulinha sobre ácidos, nós conceituamos a ideia do efeito indutivo. E a gente sabe que radicais orgânicos, eles aumentam a densidade da cadeia carbônica.
Enquanto os radicais orgânicos diminuíam a acidez de um composto orgânico, os radicais orgânicos nas bases vão aumentar a força da base. Por quê? Porque eles vão aumentar a densidade eletrônica desse nitrogênio e, consequentemente, o nitrogênio vai conseguir doar com mais efetividade esse parzinho de elétrons. Olha que legal. É o contrário dos ácidos. Enquanto os eletrorrepelentes que nós estudamos lá aumenta a densidade e diminui a acidez, no caso das bases, eles aumentam a densidade da cadeia e aumenta a basicidade. Isso é muito legal. Então, a amina primária, pode esperar, é mais forte do que a amônia. Tá lá, ó, 10 a menos 4. Mais ou menos ali, porque depende da temperatura e eu estou só trabalhando com ordem de grandeza e não com número, tá bom? 10 a menos 4. Então, isso aqui é mais forte do que aquilo lá, tá vendo? Por causa do radicalzinho. Então, o que se espera de uma amina secundária? Ela seja mais forte, porque a gente tem dois radicaizinhos ali aumentando mais a densidade eletrônica. Então, olha a ordem de grandeza, 10 a menos 3. Agora pensa comigo. O que a gente espera de uma amina terciária com 3 radicaizinhos? Que seja mais fraca. Poxa, professor, mas mais fraca. Pois é, isso estranhou também a comunidade científica, não se assuste. Era para ser mais forte, porque nós temos 3 grupos aqui aumentando a densidade da cadeia carbônica, especificamente do nitrogênio, e esse parzinho deveria estar mais disponível, mas por algum motivo parece-me que não está. E a gente, obviamente, vai ter que estudar isso aí. Então, tipo, a amina secundária, olha só, é mais forte do que a amina primária, que é mais forte do que uma amina, a amônia, que é mais forte do que uma amina terciária, perdão, volta lá, uma amina secundária é mais forte do que a amina primária, que é mais forte do que a amina terciária, que é mais forte do que a amônia. Então, as aminas, de forma geral, são mais fortes do que a amônia. Mas a amina terciária, ela é a mais fraca das 3 aminas. Claro que tem algumas variações, porque depende da ramificação, depende do tamanho disso, mas essa é uma leitura geral bem importante, beleza? Professor, você pode explicar, então, melhor, volta aqui, ó, como é que, então, por que isso aqui gera esse efeito indutivo não coerente? Porque era para ser mais básico isso aqui. Sim, vamos lá estudar isso aí então. Ó. Coloquei aqui o efeito do grupo R na basicidade. Então, quando a gente viu que numa amina primária tinha um R, isso aumentava a basicidade. Por quê? Professor, você deixou um H+ perdido. Não. Porque como são bases modernas, eu vou fazer uma leitura dela, que é através de Bronsted-Lowry, que é através da capacidade de receber o próton, o H+, por isso que ele está aqui. Eu vou jogar, vou dar um peteleco nele, você vai ver que ele vai voar para lá. Ó. Então está aqui uma amina primária, certo? Essa é uma amina primária, tem um radicalzinho orgânico. Olha o parzinho, o CH3, o radicalzinho orgânico, aumenta a densidade eletrônica desse nitrogênio. O nitrogênio tem um parzinho eletrônico, e esse parzinho eletrônico pode fazer o quê? Ó? Ficou bonito isso, hein? Eu ensaiei para fazer isso, não ficou muito bom, não, mas funcionou. O que ele pode fazer? Ele pode receber esse parzinho através daquela ligação coordenada ativa, apesar de não ser muito legal, mas essa ideia da ligação coordenada ativa é uma forma de interpretar, ou seja, esse parzinho é cedido gentilmente ao H+, formando uma estrutura aqui, um cátion, e isso aqui se comportaria, então, como uma base, a metilamina, como uma base recebendo esse próton ali, tá bom? Então, isso aqui, esse carinha aqui está aumentando. Agora, olha uma amina secundária. Você tem um aumento da densidade através desse radicalzinho, isso aqui é a metilamina. E um aumento também, olha só, desse H3 que aumentou a densidade desse H3 que aumentou a densidade aqui. Desse etil também aumentando a densidade. Consequentemente, o parzinho aqui... Atrasei, cara. Consequentemente, esse parzinho aqui, ele vai ficar muito mais disponível. Olha lá, então vamos lá. Agora sim, tá vendo? Esse parzinho fica muito mais disponível para esse H+, para ser alocado ali. Por isso que uma amina secundária é mais forte do que uma amina primária. Porque a densidade de eletrônio e nitrogênio é bem maior por causa dos dois radicais. Professor, mas aí tá lá. Mas a amina terciária, olha só, ela tem 3 radicais. Consequentemente, o aumento da densidade deveria ser maior. Deveria não. É maior. Só que tem um probleminha. Eu tentei fazer isso aqui. A gente chama isso, atenção, ó, de impedimento espacial. Eu já dei alguns termos assim. Impedimento estérico espacial, esteárico. Impedimento espacial esteárico. Impedimento espacial. Esse H+zinho aqui, ó, apesar da densidade eletrônica estar maior, ou seja, esse parzinho estar bem disponível, e existe uma impossibilidade de chegar aqui por causa do arranjo espacial. Uma amina terciária é uma estrutura piramidal e tem esses radicaizinhos aqui, os hidrogeninhos todos espichados.
Porque esse carboninho aqui, ó, esse carboninho, ele está no centro de um tetraedro. E esses 3 hidrogênios mais nitrogênio em cada vértice. Então essa estrutura está emaranhada de tal forma que o hidrogênio, vamos tentar, ó. Voa, bichinho. Ele não consegue se aproximar muito do parzinho de elétrons por causa desse impedimento dos ligantes. Então, olha que legal. Apesar do efeito indutivo na mina terciária ser maior do que o efeito indutivo na mina secundária, nós não conseguimos aproximar esse cationzinho para receber esse parzinho eletrônico. Consequentemente, não tem a força esperada. Os vestibulares adoram isso porque é sacanagem isso aí, certo? Então, cuidado e atenção. Tudo bem? Joia? Tranquilos? Bom, isso aqui, de quebra, é uma mina aromática. E ela apresenta um desafio para a gente. Aqui, ó, lembra da ordem de grandeza aqui? Né? Nós estamos cada vez aumentando aqui, né? 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 5, aqui diminui bastante. Isso aqui é uma mina aromática. Tá vendo? Tem um radical orgânico aqui, né? Essa aqui é a fenilamina. Ok, então, anilina, conhecida também como anilina, né? Então, tá vendo? Uma mina é uma mina o quê? Uma mina primária, tá certo? Então, a ordem aí era para ser 10 a menos 4, mais ou menos, o KB dela, tá certo? Porque tem um radical orgânico. Porém, olha só a constante básica da anilina. 10 a menos 10. Quase nem é base esse negócio. É mais fraca do que a amônia. Por que é mais fraca do que a amônia? Entra em cena, lembra da aula passada? Um fator importante aqui que é a ressonância. O que acontece aqui é que esse parzinho de elétrons aqui, tá vendo esse parzinho de elétrons do nitrogênio, que a gente está julgando ser o cara doado ao H+, esse parzinho aqui, ele participa do processo de ressonância e ele fica menos disponível. Por isso que as aminas aromáticas são bases bem fraquinhas de forma geral, certo? Isso é bem importante, tá claro isso? Lembrando que o efeito indutivo positivo e negativo funciona da mesma forma aqui, tá bom? Se eu colocar um CH3 aqui, isso aqui vai ficar mais básico porque eu estou aumentando a densidade eletrônica da cadeia. Se eu colocar um cloro aqui, isso aqui fica menos básico ainda porque o cloro vai puxar, gerando efeito indutivo negativo, né, que é o eletroatraente, diminuindo a disponibilidade daquele parzinho de elétron lá, tá certo? É importante fazer exercício disso, treinar isso aí para não ficar confuso, dúbio. Efeito indutivo negativo, positivo, então assista as 2 aulas de preferência. Assistiu já a aula sobre ácido? Assiste de novo, assiste na sequência de base para reforçar esse conceitinho, tá certo? Vai na apostila, faz exercício, você tem um livro, beleza? E pra gente... daí eu coloquei aqui, ó, a sequência igual nós fizemos dos ácidos lá, ó. A mina secundária é mais forte do que a primária, que é mais forte que a terciária, que é mais forte que a amônia, que é mais forte do que a aromática, ou seja, as aminas aromáticas são as mais fraquinhas de todos, ela perde até para amônia na sua força, tá certo? É uma sequência porque o cara pode pedir para você colocar em ordem crescente de força, e aí isso aqui pode ajudar essa leitura aí, beleza? De forma resumida, fechou? Bom, para fechar a nossa aulinha, existe um grupo de substâncias que são os aminoácidos. Lembram dos aminoácidos? Né? Eles são os monômeros que geram as proteínas através de uma ligação chamada peptídica. Em polímeros, vou fazer uma aulinha com vocês em polímeros, e em bioquímica a gente vai estudar esses caras porque eles geram tanto plásticos interessantes, né, polímeros interessantes, quanto também as famosas proteínas, as estruturas do nosso organismo, são moléculas importantes, tá certo? Mas aqui está por um outro motivo, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo que esse grupinho aqui, o que esse grupinho aqui é? Isso aqui é um ácido carboxílico, certo? Por que chama-se aminoácido? Porque tem tanto esse grupamento ácido, quanto tem esse grupamentinho, que é de uma amina básico. Ou seja, essa substância ela é ácida ou é básica? Ela é ácida e básica. Então ela tem um comportamento que a gente chama de anfótero. Anfi é duplo, teros, né? O anfótero significa duplo comportamento, tanto ácido quanto básico. Ok. Mas se você colocar isso aqui em água, adivinha o que vai acontecer? Vai ionizar esse íon H+, tudo bem? Só que o que essa amônia tem aqui, esse nitrogeninho tem? Não tem um parzinho de elétrons? Esse parzinho de elétron vai receber esse H+, formando essa coisa estranha. Isso aqui é literalmente uma coisa estranha. É um íon dipolar. É uma espécie que é um cátion e ânion. Tipo, não tem o cátion, não tem o ânion. Isso é um catiânion? Tem um nome especial isso aqui. Esse é conhecido como sal interno e tem um nome de zwinterion, zwinterion. Já vi algumas
pronúncias diferentes, mas esse palavrão que está escrito aqui, tá certo? O que é esse cara aqui? Esse cara, ele na verdade, ele é um intermediário, eu estou fazendo só uma representação dele. O que acontece é que esse cara aqui, o aminoácido em água, ele pode ficar na forma ácida ou pode ficar na forma básica, ou seja, ele pode ficar só na forma de um ânion ou só na forma de um cátion. Esse cara aqui seria um intermediário, tá certo? A existência desse cara aqui vai depender de um pH, que a gente chama de pH isoeletrônico. Então, abaixo desse pH isoeletrônico, a gente tem a espécie ácida, acima a gente tem uma espécie básica, mas isso é um assunto mais específico. Eu só queria mostrar para vocês, nós estudamos os ácidos, estudamos as bases, e eu estou mostrando um grupo de substâncias, que são os aminoácidos, que são ácidos e básicos. Quando colocados em água, né, formam um sal interno, né, isso aqui é muito legal, uma coisa muito curiosa, peculiar em ciência, e isso tem um nome chamado deuterion, certo? Queridos, agradeço a atenção de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado e até mais.